falar mais que as grades, elas resolvem falar. Esse é o canal Vozes da Justiça. Olá, bom dia, eu sou a Ingrid e aqui ao meu lado está o Diogo, a Rosa e a Isabel. O tema que nós iremos abordar com vocês é o encarceramento feminino. O encarceramento feminino, no caso, as mulheres são mães, filhas, mulheres que foram esquecidas no sistema prisional e que foi feito não para acolher, mas para punir, né? Revelando falhas profundas no sistema prisional e em nossas políticas públicas. O perfil da mulher encarcerada, em sua maioria, são mulheres jovens, negras e de baixa escolaridade, que muitas vezes elas são as provedoras, né, da sua família, no caso. Além da privação de liberdade, elas lidam com a ausência de um sistema que não preenche a sua necessidade, como a saúde, a maternidade e a reintegração social. O impacto é devastador nas mulheres, e isso inclui a sua família, a comunidade e a sociedade como um todo. Mas quais são as causas, né, que levam essa mulher a ser encarcerada? Qual é a perspectiva, o perfil, o que o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça analisam sobre isso? Nós iremos trazer para vocês um caso real que chocou a nossa mídia. Gente, eu vou trazer aqui um caso real e teve muita repercussão, né, na mídia. Foi o caso da indígena, mulher, em Santo Antônio de Sá, aconteceu, no interior do Amazonas. E envolveu uma situação muito deplorável, né, e até desumana, porque a índia foi presa numa delegacia lá em Santo Antônio de Sá e ela sofreu abusos na delegacia, e para completar esses abusos, né, ela estava com um bebê recém-nascido, e essa situação revoltou tanto a etnia, né, a comunidade da indígena, como também o povo em Santo Antônio de Sá, porque foram os próprios policiais, né, que ocorreu essa situação dentro da delegacia. E brevemente a situação ela foi denunciada pela Defensoria Pública e também pela União, né, o Supremo Federal Tribunal, que ele interveio imediatamente, mandando a soltura de imediato da indígena. Para quê? Para que ela fosse retirada da delegacia e tivesse todo o cuidado, né, por ser também mulher, né, e aquilo foi uma ilegalidade irreparável, né, perante a justiça. E é isso. Entendi. Olá pessoal, muito bom dia a todos, meu nome é Diogo Nascimento, e eu vou abordar aqui também de muitos temas que temos, porque temos muitas ideias aqui para compartilhar com vocês. Qual é a causa principal pelas mulheres estarem encarceradas? Por que elas vão para lá? Qual é o motivo? Certo? E uma das principais causas referente a isso é o tráfico de drogas, não só a nível nacional, mas também a nível de estado, também no tocante aqui ao estado do Amazonas, mais precisamente aqui na nossa cidade de Manaus, certo? O tráfico de drogas é a principal causa de prisão de mulheres no Brasil e no Amazonas, certo? No Amazonas, 70% das mulheres presas estão detidas por tráfico. Isso daí foi um dado tirado ali do ano passado, tá? Do ano de 2024. Muitas vezes essas mulheres atuam como mulas, transportadoras ou coautoras de crimes relacionados aos seus companheiros ou familiares. Vale ressaltar também que durante essa semana agora, logo no início do mês de agosto, houve uma situação de uma amazonense que viajou para São Paulo, salvo engano, e de São Paulo ela foi para o Japão. Chegando lá no Japão,
ela não retornou mais. E as notícias que saíram agora nas mídias sociais, através de telejornais, disseram que essa mulher ela estava atuando como mula, né? Falando em grosso modo, mais precisamente como mula. Chegando no Japão, ela não conseguiu mais retornar pelo fato dos japoneses encontrarem no aeroporto drogas, né? Ela estava transportando drogas ilícitas no meio de suas bagagens. E vale lembrar também que lá no Japão a legislação é totalmente diferente como aqui no Brasil. Aqui no Brasil costumamos dizer que as leis são muito brandas ainda, e lá no Japão ela vai ter que passar pelas sanções dela, pelas legislações cabíveis no Japão, e lá no Japão não aceita extradição, não vão devolvê-la para o Brasil, e vamos ver como é que vai ficar a situação referente a essa brasileira também. Bom dia, meu nome é Rosa, e já abordando dentro do tema sobre as condições carcerárias e a dignidade humana. Tanto o STF e o STJ, eles reconhecem que essas prisões femininas dentro dos presídios, né, elas são muito sofredoras para elas como mulheres. E o STF, e junto com o STJ, eles fizeram um julgado que é o número 143.641. O que eles abordaram? Eles abordaram que a mulher, o direito dado por eles, que as mulheres elas podem ter a prisão domiciliar. Por exemplo, onde que abrange isso, que dá esse direito das mulheres, mulheres que têm filho deficiente, mulheres que têm filho na faixa etária de 12 anos e aquelas que têm bebê no seu lar por um tempo, né, para não ficar dentro do presídio e a criança ou alguém da sua família em estado com essa deficiência ficar aos cuidados dela mesmo. Então, quando foi votado, e o ponto crucial é a proteção deles mesmo, da mãe e dos filhos, né? Então, essa decisão, ela traz uma história com habeas corpus coletivo, que é o julgado, que é o número 143, junto com 641. Eles determinam que as mulheres grávidas, filhos, que nem eu já falei, e as crianças que têm essa convivência, que elas precisam ter essa proteção, né, da mãe, né, do convívio. E mesmo aplicando a prisão domiciliar em outros casos, tem atuado para humanizar mais o lado feminino, dando às crianças, né, a garantia e o direito básico, em que é preciso ter o máximo dessa atenção adquirido pelo STF e o STJ. Entendi. Da prisão domiciliar. Bem, complementando aqui a colega, o Supremo Tribunal Federal, ele tem assumido um papel importante nessa decisão em apoio às carcerárias, né, às mulheres em encarceramentos. Por quê? Porque ele adotou decisões humanitárias, como a criação do ABC, que é o habeas corpus, né, para as crianças menores de 12 anos, e o apoio às mães que muitas das vezes elas não podem ficar com a criança dentro da cela. As crianças são deixadas a pessoas, a um vizinho, a um conhecido, até mesmo um parente, mas que muitas das vezes esses parentes eles vêm a falhar. E aí, que futuro tem essas crianças? Vão abrindo, porque a mãe não pode ficar com eles. Então, o STF, por meio do ministro Ricardo Lewandowski, ele concedeu os habeas corpus, justamente para amenizar esse sofrimento de uma mãe. Porque também a justiça, ela tem casos que dependem de juízes que não vê
a situação, o que a mãe está passando, por que ela cometeu aquele crime. Eles veem a prisão, aí determinam a prisão para a mãe, afasta os filhos, não pensam na criança, como vai ficar, como vão ser amparados, como vão ser criados, se vão se alimentar, eles não visam. Então, eles procuram ver somente vamos dizer assim, o crime. Não, eles não dão auxílio à mãe, à situação, na hora do acontecimento. Assim como as minhas colegas relataram, a gente se questiona, não é? O Estado, a nossa legislação, para as mulheres encarceradas, ela veio para punir mesmo, né? Porque as mulheres que são mães, né, elas acabam refletindo tal situação nos seus filhos. E aí fica aquele questionamento: qual a probabilidade dessa criança também se envolver no crime, né? Porque nós, mulheres, nós também somos referência para nossos filhos, né? E quando essa mulher sai, né, como é que é a reintegração social dela? A sociedade, porque a sociedade ajuda, ela comenta, ela julga, né? Essa mulher que ficou encarcerada, ela teve algum tipo de ajuda dentro da penitenciária, ela fez um curso, ela estudou, ela sai de lá com algum tipo de atividade para que aqui fora ela possa exercer e continuar a sua vida, não é? Então, no início, eu relatei a seguinte frase, né, que elas são mães, filhas, são mulheres que foram esquecidas por um sistema que ele não foi feito para acolher, não é? Quando eu falo acolher, não teve a sensibilidade de colocar atividades para que ela possa ser reintegrada assim que ela retornar à sociedade. Mas ela foi feita para punir, né? Então, é uma questão que a gente levanta aqui. Nós tivemos casos aqui, como a nossa amiga falou, de mulheres que foram maltratadas, que foram estupradas, não por ser colocada dentro de celas com homens, né? A nossa mídia o tempo todo está relatando casos a respeito disso. Então, cadê as celas para as mulheres? Não é? Ela tem que cumprir, tem que pagar diante da sociedade aquele crime que ela cometeu. Mas aí, é certo ela ficar dentro de uma cela junto com homens? Entendi. E esse ponto importante que você acabou de falar, minha amiga, referente qual é o projeto que o Estado propõe para as mulheres para que elas consigam ser inseridas, né, na sociedade. O Estado ele tenta da melhor forma propor cursos profissionalizantes, tenta propor com que as mulheres consigam terminar a escolaridade delas, certo? E quem são essas mulheres? Qual é o perfil dessas mulheres? Mulheres que estão gestantes, mulheres lactantes, certo? O perfil dessas mulheres encarceradas estão entre jovens de 18 a 34 anos. A maioria é negra ou parda, com baixa escolaridade, e a nível nacional, mais de 65% são negras e muitas são mães e responsáveis pela renda da família. E estão lá no tráfico de drogas, pelo fato de sustentar o filho, estão em situação de vulnerabilidade. E no Amazonas, mais de 80% das detentas têm filhos. Grande parte vivia em situação de vulnerabilidade, como acabei de falar, vulnerabilidade social e econômica, o que facilita o envolvimento em crimes como o tráfico, certo? E quais são as características do sistema prisional atualmente? A característica é infraestrutura precária, falta de políticas públicas específicas, e escassez de programa de saúde da mulher. Muitas vezes a mulher ela não tem uma oportunidade de fazer uma consulta, uma mamografia, tá ok? E em 2020, a penitenciária feminina de Manaus passou a ser um modelo com 100% de internas participando de cursos
e projetos de trabalho, promovendo a ressocialização, tais como curso de costura, curso de manicure, pedicure, de maquiagem. Isso daí tudo qualifica a mulher que está presa para quando voltar para a sociedade já ter uma profissão, já ter um trabalho digno, certo? Para não voltar mais para aquela situação de vulnerabilidade no tocante ao tráfico de drogas. Como o tráfico de drogas tem um índice altíssimo, né, de mulheres hoje em dia, a gente anda pela nossa cidade, a gente vê mulheres em situação de rua, mas que estão ali por algum motivo. Quando não é um motivo mental, né, falta de acolhimento psicológico, psiquiátrico, é por conta da vulnerabilidade, e lá chega algumas pessoas que levam ela para esse mundo, infelizmente o mundo das drogas. Muitas delas engravidam até na rua, nessa situação, vão presas e já vão gestantes para dentro. Exato. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Aí surge um novo problema. Voltado dentro do assunto, o livro de Luiz Carlos Veloz, ele aborda um relato reais impactante sobre o sistema prisional brasileiro. Ele traz à tona as condições desumanas, a injustiça e as violências sofridas lá dentro do presídio para essas mulheres. Muitas vezes são estabilizadas pela sociedade, né? São excluídas através da história da vida, da morte, como diz assim, o autor denuncia o verdadeiro descaso que essas mulheres sofrem dentro desse presídio, desse lugar. E o livro traz essa reflexão de uma crítica que ele faz sobre o sistema penitenciário, buscando a voz daqueles que estão morrendo sem poder falar, silenciosamente. Então ele traz à tona toda a injustiça que ocorre dentro da carcerária. Muito obrigado. Essa daqui foi a nossa apresentação. Se alguma colega tiver mais alguma colocação para fazer... Eu quero contar mais uma coisa. Bem, como mulher, concluir um trabalho sobre a iniquidade de gênero no sistema jurídico é bem, vamos dizer assim, diante de tanto caso como o da indígena, né? É um caso assim que deixa a se pensar, por ser injustiçado, né? Foi presa numa cela com homens, sendo mulher, um bebê recém-nascido, né? E ainda foi estrupada. É se referir também que nós, como mulheres, não devemos nos calar, né? A violência, por ter os nossos direitos, né? Como mulher. E o encarceramento feminino, ele nos revela apenas falha no sistema penitenciário sobre a mulher, né? Muitas falhas. Porque não tem o acolhimento necessário naquele momento, né? Porque a mãe perde o filho, a mãe perde a família. Por mais que tenha errado, porque a justiça é feita, mas é visado só porque a mãe fez, né, um acontecimento do momento, e fica muito difícil, ainda mais para mães que têm problemas psicológicos, usuários de drogas, muitas vezes não sabem o que estão acontecendo ali e se metem em situações que terminam numa prisão, né, sem a menor visão de um juiz ver a situação real da justiça. A voz do silêncio. Maneiro, a voz do silêncio. Pessoal, nós só temos a agradecer a colaboração dos senhores. Vamos ser transmitidos através do YouTube, do canal Vozes da Justiça. Vozes da Justiça, certo? Vozes da Justiça. Fica aqui o nosso agradecimento. Tchau, tchau e até a próxima. Obrigada.